E aí pessoal, tudo bem com vocês? Dia 1º de agosto agora, próximo sábado, tá fazendo 44 anos do acidente do Niki Lauda no GP da Alemanha de 1976. Vamos falar sobre isso aí um pouco hoje. O ano de 1976 era a 6ª temporada do Niki Lauda na Fórmula 1. Ele começou na Fórmula 1 em 1971, correndo pela March, correu algumas corridas só, não correu a temporada inteira. Em 72, sim, 72 ele já correu a temporada inteira pela March. Em 73 ele se muda da March para BRM, que é a história da mala de dinheiro. Ele fez um empréstimo para pagar a BRM para correr, comprou a vaga dele na BRM na Fórmula 1. Em 74 ele vai para a Ferrari por indicação do Clay Regazzoni, que foi colega dele na BRM e que tinha se encantado com a forma com que o Niki acertava os carros para a corrida. O Niki melhorou muito os carros da BRM e o Clay indicou ele para a Ferrari, vendo a possibilidade da Ferrari ter uma performance maior com o Niki dentro da equipe. Em 74, na Ferrari, o Regazzoni faz um campeonato melhor do que o Lauda e fica na frente dele no final do campeonato. Não ganha o campeonato, mas fica na frente do Niki. E em 75, na Ferrari ainda, o Niki Lauda ganha o seu primeiro campeonato. Campeão do mundo pela primeira vez, correndo pela Ferrari. Então o Niki Lauda começa o ano de 76 como o atual campeão mundial de Fórmula 1. Estava levando o número 1 no carro dele naquela temporada. Em 76, do jeito que as coisas vinham andando naquele campeonato, o bicampeonato do Lauda era só questão do campeonato terminar. Terminar a temporada, bicampeonato pro Lauda. Porque o GP da Alemanha, que foi onde ele sofreu o acidente, era a 10ª etapa daquela temporada. Nas 9 provas anteriores, o Lauda tinha ganhado 6. Somando-se a essas 6 vitórias, um segundo lugar e um terceiro. Ele estava disparado na pontuação no Mundial de Pilotos. Detalhe dessas 6 vitórias dele, nessas 9 primeiras provas, é que 2 delas o James Hunt tinha ganhado a prova, o Lauda tinha ficado em segundo, mas o Hunt tinha sido desclassificado, uma por irregularidade no carro e outra por irregularidade do Hunt na pista. E chega a 10ª prova, o Grande Prêmio da Alemanha, prova disputada em Nürburgring, e na época se disputava essa prova no formato de circuito maior, era o formato de circuito chamado de Nordschleife. Ele tinha 22 km de extensão, e cruzava toda uma parte de floresta, na parte norte do circuito. Era uma pista extremamente difícil de se pilotar, tanto que ela ganha o apelido de Inferno Verde pelo Jack Stewart, exatamente pelo fato de ser um circuito longo, cansativo, pesado para os pilotos, com uma dificuldade alta de pilotagem e por cruzar a parte da Floresta Negra ali da região de Nürburgring. No sábado, antes da corrida, acabou não tendo treino classificatório, porque choveu muito. Então o grid foi formado pelo treino da sexta-feira, que tinha acontecido um dia antes. Uma vez tinha isso na Fórmula 1, os pilotos iam para a pista na sexta-feira, marcavam tempos, esses tempos eram registrados, e esse treino da sexta ele já era considerado oficial. Era o primeiro treino oficial do final de semana. No sábado tinha o segundo treino oficial. Caso chovesse no sábado ou tivesse algum outro problema que não pudesse ser realizado o treino classificatório, o grid se montava com os tempos registrados na sexta-feira. No treino da sexta-feira, o Lauda tinha ficado com o segundo melhor tempo, e tinha ficado só atrás do James Hunt, então ele larga na segunda posição na prova. No domingo, dia da corrida, cai uma chuva torrencial pouco antes da prova. O circuito fica muito alagado, fica muita água na pista. E antes da corrida, na reunião de pilotos, o próprio Lauda propõe o adiamento da corrida, não ser realizada, pelo menos não ali naquele momento, apesar de não chover mais ali na hora da largada. Pouco antes da largada já tinha parado de chover, mas a pista estava em condições bem difíceis de guiar. Mas a maioria dos pilotos opta por manter o horário da largada e vão para a pista para correr. Sendo que alguns pilotos já no grid, prontos para a largada, optam por largar com um pneu para pista seca, com um pneu slick. Dá-se a largada e no decorrer da primeira volta os pilotos começam a ver que
as condições da pista já tinham melhorado bastante. Tinha pontos da pista que estava bem complicado, exatamente pela questão de ser um circuito muito grande, muito extenso. As condições ficam bem diferentes de um ponto para o outro da pista. E quem estava com pneu slick estava tendo um rendimento melhor no geral. O Jochen Mass, que tinha largado com pneu slick, tinha assumido a ponta no decorrer da primeira volta. E aí na primeira passada pelos boxes, boa parte dos pilotos optam por entrar e fazer a troca de pneus, para passar para pneu de pista seca. E o Lauda é um desses pilotos, ele faz a troca de pneus. Entrou no pit, fez a troca, sai e abre a segunda volta. Fazendo a segunda volta, na parte norte do circuito, a região de Bergwerk, o Lauda perde o controle do carro. A principal hipótese foi uma quebra na suspensão. Ele roda, bate forte no guarda-reio no lado direito da pista, vem rodando para o meio da pista e o carro pega fogo. Ele fica parado na pista bem no traçado onde passam os pilotos e ele sofre duas colisões. Os pilotos Brett Langer e Harald Hertel batem no Niki Lauda, o que faz com que o fogo se espalhe mais ainda, incendiando bastante dentro do cockpit, onde estava o Lauda. O Lauda foi retirado do carro ali pelos próprios pilotos, enquanto vinha chegando o socorro também, e era visível que ele estava com muitas queimaduras por boa parte do corpo, e principalmente no rosto, porque na batida o capacete dele se soltou, ele ficou sem o capacete dentro do cockpit enquanto o carro estava em chamas. Ele teve algumas outras lesões também, traumas, fraturas. Mas o que acabou sendo mais grave mesmo foi a inalação da fumaça. O tempo que ele ficou ali dentro do fogo, dentro do carro, inalando a fumaça, acabou comprometendo muito o aparelho respiratório do Lauda. O processo de socorro do Lauda foi bem demorado, principalmente pela questão do tamanho do circuito. O pessoal chegar e aplicar os primeiros socorros, fazer todo o procedimento para encaminhar ele para o hospital, levou mais de 1 hora. O que chama bastante atenção nesse episódio é a quantidade de imagens que se tem do acidente e do socorro, né, da retirada dele ali das chamas, da retirada dele do carro, porque ele acabou batendo numa parte do circuito onde tinha bastante gente registrando, tinha fotógrafos, tinha cinegrafistas que registraram várias imagens. Naquela época ali, os acidentes eram normais, eles faziam parte das corridas. Mas poucos tinham uma quantidade grande de registros, até porque naquela época não se tinha a quantidade de câmeras que se tem hoje num circuito, então era difícil a gente conseguir ter muitas imagens do que tinha acontecido. Geralmente a gente sabia que tinha acontecido, tinha algumas fotografias do pós, do momento em si era difícil. E ali ficou registrado, acredito pela primeira vez, uma quantidade grande de imagens do momento do acidente. Então ele é retirado da pista, é deslocado para o hospital, e chegando no hospital ele começa a luta dele pela sobrevivência. Ele conta em entrevista anos depois que tudo o que ele fez no hospital ali naquelas primeiras horas e até primeiros dias que ele ficou foi manter uma concentração enorme para conseguir escutar o que os médicos estavam falando e para conseguir se manter acordado. Porque na cabeça dele, se ele apagasse, ele não voltaria mais. E boa parte do processo de recuperação do Niki Lauda no hospital, ela é retratada no filme Rush, de 2013. Se alguém aí é fã de Fórmula 1 e não assistiu ainda, é obrigação, tá? Vai assistir esse filme. E o Lauda acaba passando por todo esse sofrimento ali na recuperação, sobrevive, e não só sobrevive, como ele faz uma das coisas mais inacreditáveis que poderia acontecer na história da Fórmula 1. 42 dias depois dele estar pegando fogo dentro do carro dele, ele tá no meio daquela situação triste e dramática, ele chega no autódromo de Monza, na Itália, e entra no carro para disputar o Grande Prêmio de Monza de 1976. Na real, ele já tinha entrado no carro dias antes, porque ele já tinha feito testes para ver se ele ia conseguir correr, para ver se ele ia conseguir participar. Então, antes de 42 dias ele já tinha entrado no carro, mas 42 dias depois ele entra no carro em Monza, na Itália, para disputar o Grande Prêmio. Disputa o Grande Prêmio, vai até o fim, ele chega na 4ª colocação nesse Grande Prêmio, que chega a ser inacreditável. Como todo mundo sabe, o Lauda não ganhou o campeonato de 76, quem ganhou o campeonato de 76 foi o James Hunt. O Lauda tinha feito um início de temporada muito bom, né, conforme eu já disse no início do vídeo, mas no decorrer da temporada a McLaren foi melhorando bastante, foi se recuperando. O Lauda ficou 2 etapas fora durante a recuperação dele,
essas duas etapas o James Hunt venceu. A McLaren conseguiu recuperar uma das vitórias do Hunt que tinham sido anuladas, que tinha ido pro Lauda. Então ele tinha perdido uma vitória daquelas do início da temporada, e essa vitória tinha ido pro James Hunt. Ah, mas se o Niki Lauda não tivesse se acidentado, o James Hunt não ia ganhar o campeonato. Eu não gosto de falar isso, porque, em primeiro lugar, os acidentes faziam parte da Fórmula 1 naquela época. Então era muito comum, os pilotos conviviam com aquilo, o público convivia com aquilo. Então, se acidentar e ficar de fora de provas era bem normal. Qualquer um podia passar por isso. O Lauda passou. Em segundo lugar, no final do campeonato, o Hunt terminou 1 ponto na frente do Lauda. Ele só conseguiu passar o Lauda na última prova, no Grande Prêmio de Fuji, no Japão. De todas as corridas do campeonato, o Niki Lauda tinha conseguido completar 11 corridas. O James Hunt conseguiu completar 10 corridas. Ou seja, o James Hunt, no fim do campeonato, tinha completado menos corridas do que o Niki Lauda. O carro da McLaren no início da temporada quebrava muito, não era um carro bom. Então o Hunt teve muita dificuldade, não conseguia completar as provas no início da temporada. Quando ele começou a conseguir completar as provas, ele começou a mostrar uma performance muito boa, que foi essa performance dele, na minha opinião, que acabou dando o campeonato para ele, e não o acidente do Niki Lauda. Esse acidente do Niki Lauda acabou fazendo com que a organização da Fórmula 1 nunca mais realizasse um grande prêmio com esse formato do circuito de Nürburgring. E o Niki Lauda, apesar desse evento traumático, acabou passando o resto da vida dele envolvido com a Fórmula 1. Ele nunca abandonou a Fórmula 1 em si. Ganhou mais 2 campeonatos, é hoje um tricampeão. Após se aposentar como piloto, trabalhou em várias equipes como consultor técnico, como diretor. Era um apaixonado por aviação e realizou vários sonhos nessa área. Teve uma companhia aérea dele e passou o resto da vida convivendo com complicações oriundas desse acidente. Mais de 40 anos depois, precisou de um transplante de pulmão e veio a falecer em 20 de maio de 2019. Na minha opinião, uma das despedidas mais emocionantes da Fórmula 1, tratando-se de um dirigente. Na época ele vinha trabalhando na equipe Mercedes e foi naquela semana ali do Grande Prêmio de Mônaco, de 2019. Então foram várias homenagens e muita gente triste no paddock, na pista, porque foi uma perda extremamente grande para o mundo da Fórmula 1. A maioria das lendas nasce quando o seu criador já não está mais nesse mundo. Mas a lenda de Niki Lauda nasceu com ele ainda em vida, quando ele chega no Grande Prêmio de Monza de 1976, senta no carro e daquele ponto em diante ele entrou na memória e nos corações dos amantes do automobilismo, e ali ele vai estar para a eternidade. E vamos nessa, pessoal! Deixem o like de vocês, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e a gente se vê por aí. Um grande abraço! Não morri, eu acordei mais tarde, voltei.